Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre os 3 começos de Deus. As 3 vezes que Deus apertou o play, deu start, começou o jogo. Bem, lá em Gênesis você encontra as 3 vezes que Deus começou, iniciou. Vamos partir do princípio que quando você começa algo, você tem uma missão, você tem um propósito. Para quem joga War, você pega o objetivo. Na verdade, eu acho que quase todos os jogos de estratégia, você começa pegando o seu objetivo. O que você tem que fazer para vencer? O que você tem que fazer para ganhar, realmente? Então, qual que foi a primeira vez, o primeiro começo de Deus na palavra? Foi com Adão, obviamente. Qual foi a primeira coisa que Deus disse para Adão? Sede fecundos, multiplique, domine sobre a terra. Então Deus mandou Adão fazer sexo e fazer filhos e dominar sobre a terra, gerar filhos, gerar pessoas que tivessem filhos ali para dominar sobre essa terra e espalhar por aqui mesmo. Esse foi o primeiro começo de Deus, a Deus e Adão, para iniciar os filhos nessa terra. Amém? Só que Adão não comeu da árvore da vida, comeu da árvore do bem e do mal. Então, quando ele gerou filhos, ele já não gerou mais filhos com aspecto de vida, com a cara de Deus. Ele gerou filhos com um aspecto de pecado, com a cara do mundo, com a cara daquele reino que estava sendo dominado por Satanás. Então, os filhos de Adão não tinham a impressão, a imagem, a semelhança de Deus, como Deus tinha pensado, porque o que Deus queria era fazer filhos à sua imagem. Quando Deus coloca Adão para fazer filhos, a promessa, a proposta era que tivessem filhos à imagem de Deus. Mas não, porque Adão come do fruto junto com a Eva. Quando eles geram os filhos, esses filhos já não têm a imagem e semelhança de Deus, mas imagem e semelhança do pecado. Então eles falham na missão, falham no propósito, nesse começo, nesse objetivo de vida. Esse era o primeiro começo, Adão. Só que depois esse pecado desce o louco, todo mundo fica doido, acontece muita coisa, e Deus dá um reset no mundo, ele formata. E aí vem com o dilúvio e vem Noé. Noé é o segundo começo de Deus. Quando Deus recomeça o mundo a partir de Noé, Deus dá uma ordem para Noé. E adivinha qual é? Deus não mudou de ideia. Deus fala a mesma coisa para Noé. Sede fecundo, faça filho e domina sobre essa terra. Vai de novo, começa do zero. Você tem fé, vamos que vai dar certo. Só que a descendência de Noé, os filhos lá, os netos, bisnetos, trinetos do Noé, não seguiram o propósito do coração de Deus. Pelo contrário, ao invés deles gerarem filhos e fazerem uma descendência santa e serem um povo abençoado e separado por Deus, o que eles fazem? Eles decidem criar a Torre de Babel. O que era a Torre de Babel? A Torre de Babel era uma torre imensa que eles falam assim, vamos fazer o seguinte, junta todo mundo e vamos fazer algo grande para alcançar o céu, que vai ser monumental, e a gente não vai dominar sobre essa terra, a gente não vai se espalhar, a gente não vai gerar filhos fora daqui, mas vamos fazer coisas. Isso aponta justamente para o que a igreja muitas vezes faz. Ao invés da gente dominar sobre as nações, e quando eu falo dominar, não é dominar com chicote, mas ir pelas nações e enveredar por isso, conquistar pessoas, não dominar pessoas, conquistar pessoas para Cristo, gerar filhos, nós queremos fazer coisas, sabe? Queremos aparecer nas novelas, nos filmes, nas séries, nos YouTubes da vida. Não vamos longe, não. A descendência de Adão fez igual. Quando você olha a descendência de Adão lá na palavra de Deus, Deus vai falando, ó, fulano e seus filhos que tocavam música, o outro fulano e seus filhos que faziam armas, fulano e seus filhos que construíram uma cidade. Era gente importante, era o Mark Zuckerberg, era a Anitta, era a galera importante da época. Só que Deus não conta os dias dessas pessoas. Em momento nenhum Deus fala quantos anos eles tinham, porque parece que Deus não se importa com o tempo que eles viveram nessa vida. E eu creio que Deus não se importa com quando a gente está fazendo as coisas, assim como ele não se importou com a galera da Torre de Babel, porque eles estavam fazendo algo. Era grandioso? Era grandioso. Era a Torre Eiffel dos dias deles. Mas não tinha a ver com o propósito de Deus. É a mesma coisa de você estar jogando pega-vareta e ao invés de você pegar mais vareta, você começar a equilibrar e comer sushi com elas. Você está fazendo uma outra coisa que não é o propósito que vai ganhar, sabe? Que vai vencer, que é o que você começou a fazer, o que você nasceu para fazer. Então, no primeiro começo, quanto no segundo começo, tanto para Adão quanto para Noé, Deus falou, vai fazer filhos, vai gerar vida, vai fazer família. Eu quero pessoas que creiam e que têm sangue e laço de amor. Só que nenhuma dessas descendências foram. Eles foram fazer coisas e no outro foi fazer uma torre. Qual que é a terceira, então, começo de Deus?
lá com Abraão. Quando já ninguém cria, Deus tira Abraão do meio do seu povo e fala assim para ele: Abraão, de você vai nascer uma nação. Preciso que você gere um filho. E você vai ter mais filhos numerosos do que as areias do mar e as estrelas do céu. A vida de Abraão. Abraão significa pai de multidões. Pra você ser pai de multidões, você tem que ter filhos. A vida de Abraão foi esperando ter filhos. Deus virou para Abraão e falou na tora: querido, você é meu terceiro começo. Adão deu ruim, Noé deu ruim, mas a partir de você eu preciso de gerar, de gerações. Não é para você ficar fazendo coisas. Paulo era um fazedor de tendas. Essa era a profissão de Paulo. Só que você não vê Paulo fazendo tenda pra galera em Éfeso ou pra Corinto. Ele discipula as pessoas, ele ama as pessoas. Ele não tá preocupado com as coisas do prédio, ele não tá preocupado com as coisas da religião, ele tá preocupado com o coração. Entende o que eu tô dizendo? Gerar filhos, falar de Deus, cuidar das pessoas, se relacionar com elas é muito mais importante e tem muito mais a ver com o mandamento de Deus do que ficar cuidando das coisas, do que ficar fazendo atividades, do que ficar fazendo coisa mesmo de pegar, sabe? O que Deus mandou é que a gente geração, pessoas, humanos, criaturas, amorzinhos. É muito mais a ver com a vitória do que Deus espera. Porque quando as pessoas começam a discipular outras ou fazer filhos, como eram as outras descendências na Bíblia, então a Bíblia começa a contar o dia delas. Então a Bíblia começa a falar quantos anos eles tinham, com quantos anos morreram, e aí parece que o tempo delas realmente tinha valor. O seu tempo vai ter valor para Deus quando você estiver gerando filhos. Então, entre você fazer várias coisas pro prédio ou fazer várias atividades e cuidar de alguém, discipular alguém, gerar um filho na fé, vai no filho. Porque é isso que Deus está falando desde os 3 primeiros começos e até hoje. Você pode estar falando, Ana, você está falando de Gênesis, isso é muito tempo atrás. Beleza, mas e Jesus? Quantas vezes você viu Jesus construindo algo? Fazendo um templo, cantando uma canção que ele compôs e fez um instrumento maravilhoso, ou construindo. Jesus não construía, ele discipulava, ele fazia filhos, ele se relacionava com as pessoas, ele gerou família. Então, galera, nós estamos na dispensação da graça, na era de Jesus Cristo. Nós somos chamados para ser parecidos com Ele. Então, vamos fazer o que Deus mandou fazer. Nos 3 começos, no meio e até o fim. Vamos gerar filhos. Porque essa igreja que faz, ela é muito menor do que a igreja que gera. Ela é muito menor do que a igreja que é. Deus, Ele quer que a gente gere filhos para Ele. Não é à toa que Ele se colocou como um pai, não como um chefe. Amém? Que o Senhor te favoreça.